A mensagem central é que nós, seres humanos, somos uma família. Os filhos e filhas de um Deus, o Pai Universal. E como tal, nós somos todos irmãos. Então essa é a mensagem. Qual é o propósito dessa criação? A nossa criação tem como meta a expansão experiencial das deidades juntamente com a criação de uma miríade de seres perfeccionados que integrarão os infinitos planos de criação do Pai Universal. Então, tem uma porção de coisa aqui nessa frase, né? Então, assim, a meta é de expansão experiencial das deidades. Como assim, expansão experiencial das deidades? A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui. Assim, Deus é um ser existencial. Ele sempre foi, é e será o que é. Então, todo conhecimento, todo o poder de Deus, tudo aquilo que Deus é, já era, é e vai ser. Né? Deus não muda, ele é imutável. Tem alguma coisa que Deus não é? Tem. Deus nunca passou pela experiência de evoluir da imperfeição para a perfeição, porque ele já era perfeito. A vida toda ele sempre foi perfeito. Não houve um momento em que Deus tivesse sido imperfeito. Não é verdade? Então, todo o conhecimento, toda a experiência, toda a vida de Deus, ela é existencial. Então, ele pode até ter a presciência das coisas, né? Mas ele nunca viveu essa experiência de partir da imperfeição para a perfeição. E essa é a maneira de Deus se expandir, através dessa aquisição experiencial. E nisso nós contribuímos com essa expansão de Deus, porque ele vive essa experiência através de nós. E nós somos, então, aquela miríade de seres que seremos perfeccionados. Perfeccionado é assim, saiu da imperfeição e chegou na perfeição. Então, do ponto de vista final, o perfeito é tão ótimo quanto o perfeccionado. Mas tem uma diferença de têmpera, porque o perfeccionado viveu a experiência, a evolução de sair da imperfeição, viveu a dualidade, conviveu com o bem e com o mal, conviveu com o certo e errado, e aprendeu a ser forte para resistir a essas coisas todas. Então, a perfeição dele foi conquistada com a experiência de vida dele. Então, é uma coisa diferente o perfeccionado do perfeito, né? Então, esse é o propósito da nossa existência. E o propósito é que, por alguma razão, Deus precisa desses seres perfeccionados para os planos dele, né? Porque senão seria muito fácil, ele só põe lá assim, perfeito. Deus pode e cria coisas e seres perfeitos. Mas, no nosso caso, ele optou de fazer diferente. Ele quer que a gente viva uma experiência. Então, esse é o propósito dessa criação. Aqui eu acabei de falar do perfeito e do perfeccionado, eu me antecipei, porque eu sou muito afobadinho, acho que já está lá, né? Então tá, por que Deus, né, o infinito, criou o finito, né? Por que ele fez todo esse trabalho com a gente, né? Então é assim, aquilo que eu falei, a imperfeição, isso é uma coisa importante. Imagina Deus, antes que ele tivesse criado a gente, antes que ele tivesse criado tudo que ele criou aqui, que a gente tenha a percepção de que seja a criação de Deus. Então ele habita lá num lugar, não sei se a gente pode falar no lugar, porque não tem espaço, não tem tempo, não tem, ele está lá, né, naquela infinitude, né, eterna. Né? Então, o que pode existir lá? Nós sabemos que está Deus, né? Então, Deus nós sabemos que é perfeito. Então, a perfeição habita a infinitude e a eternidade. Poderia haver imperfeição lá? Eu acho que não. Porque se a gente admitisse a existência da imperfeição, nós teríamos que admitir que um ser imperfeito, concorrente de Deus, habitasse junto com ele esse lugar. Então, a gente não acha que isso seja possível. Ou seja, na eternidade e na infinitude, só a perfeição subsiste, só ela existe. Então, tudo que está na eternidade e na infinitude
é perfeito. Então, tudo que é imperfeito só sobrevive no tempo. Depois, ou se transforma, é perfeccionado, ou é eliminado. Não existe mais aquela imperfeição, ela não sobrevive lá. Isso dá o conceito de paraíso, né? Então, quando você chegar no paraíso, a gente tem que assumir que o paraíso é um lugar perfeito, né? Não tem espaço lá para coisas e seres imperfeitos. E é por isso que, para a gente chegar lá, a gente tem que ser perfeccionado. De outra forma, nós não podemos existir lá no paraíso, porque lá é um lugar de coisas e seres perfeitos, né? Então, essa é a ideia. Ok. Então, o livro de Urântia, lá no documento 108, fala assim que nada em níveis não existenciais, então fora dessa questão existencial, pode substituir a experiência. Então, o Deus infinito, ele é repleto e completo, infinitamente inclusivo de todas as coisas, exceto do mal e da experiência evolutiva. Então, ele nunca participou do mal e da experiência evolutiva. Mas fora isso, ele é completo e repleto de tudo, né? Deus não pode fazer errado, ele é infalível. Deus não pode experiencialmente conhecer aquilo que ele jamais experienciou pessoalmente. Para viver essa experiência, nós teríamos que admitir que Deus um dia foi imperfeito, para depois se transformar em algo perfeito. E a gente sabe que isso não aconteceu. Ok. Então, assim, é por isso que, assim, percebe que eu falei assim, olha, ali onde Deus está, seja lá, que lugar é esse, se é que a gente pode falar que é um lugar, que é um ambiente de perfeição, não existe o tempo e o espaço. Porque eu falei, a perfeição somente pode sobreviver na infinitude e na eternidade. Não é possível a imperfeição sobreviver a isso. Isso significa o seguinte, que a imperfeição só pode existir dentro do tempo e do espaço. Ela não pode existir fora do tempo e do espaço. E é por isso que Deus criou o tempo e o espaço, para que essa experiência fosse possível. Ok, vamos lá. Então, o pré-conhecimento de Deus é existencial. Tudo que ele conhece já é existencial, né? É por isso que o Pai desce do paraíso e chega até nós, né? Para participar da experiência de plena boa-fé junto com os mortais finitos, na carreira ascendente evolutiva. Apenas por esse método, Deus existencial, porque ele é existencial, poderia tornar-se, na verdade, de fato, o Pai experiencial do homem. Então, Deus tem que preencher a sua plenitude. Cada um de nós vive uma experiência de evolução, de perfeccionamento. A diversidade qualitativa se dá pelo protagonista, pelo ator que está desempenhando o papel, cada um de nós. Então, cada um de nós somos uma personalidade, somos um protagonista dessa história. A diversidade quantitativa, ela se dá por meio do ambiente, da física, da química, do espaço. Então, você tem o planeta, o sistema, as constelações, o universo, superuniverso e tudo isso daí. Então, são múltiplos ambientes, né, onde as personalidades são colocadas, e cada personalidade é única, é unigênita, nenhum de nós é igual, cada um de nós é um, e vivendo em ambientes diferentes. Por quê? Esses ambientes têm imperfeições diferentes, situações diferentes, e cada um de nós temos imperfeições diferentes e reagimos de uma forma diferente. Por isso, o Pai criou essa diversidade. Por quê? Ele só poderia ser o Deus experiencial do homem se ele vivesse a exaustão todas as possíveis formas de perfeccionamento. Então, se ele fosse seletivo e falasse, não, eu só vou fazer o cara de olho azul, de cabelo loirinho, certinho para fazer a minha experiência, ele seria um Deus merrequinha, vagabundo, ordinário, porque ele só viveu um pedacinho da experiência, ele não viveu toda a experiência. A grandeza dele tem tudo isso. Então, assim, para que ele seja pleno,
total, completo, absoluto, como a gente imagina que Deus é, ele tem que exaurir todas as possibilidades de perfeccionamento. Então, é por isso que ele criou essa infinitude de personalidades que somos nós, e essa infinitude de planetas habitados e universos habitados que nós vamos estudar aqui para frente, né?